Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Esta é a sua primeira vez no canal? Se inscreva, curte, comente, compartilhe, pois desta forma ajuda o canal a trazer novos convidados com assuntos diferentes, temáticas diferentes, que irão agregar muito na nossa essência. E pode ter certeza, toda semana a gente vai estar postando vídeos novos. Hoje, o nosso podcast Entre Amigos tem um convidado muito especial, que é o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo ao canal Recanto Sátia. E Muito aí, obrigado. meninas? Muito obrigado, muito obrigado. Adorei o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu estou acompanhando o trabalho de vocês, as entrevistas, e olha, eu estou fascinado. Foi uma honra muito grande quando eu recebi o convite. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Imagina, a gente que ficou bem entusiasmada com o assunto, né? Saber da sua história, saber um pouquinho como você chegou, né? Até onde você está hoje. A gente queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Eu acho que o pessoal vai curtir bastante. Vai ser uma honra. Bom, primeiro, eu quero dizer que hipnose, a quantidade de pessoas que eu recebo porque não querem se tratar com hipnose porque tem medo de não voltar, o que é isso, né? Então, a hipnose ela traz muito assombro, ao mesmo tempo paira uma dúvida muito grande sobre, afinal de contas, o que é isso? É espiritual? O que é, né? O que acontece com a nossa mente? Enfim, as pessoas acham que viram fantoches nas nossas mãos, né? Então, é muito interessante ter essa abertura aqui para poder tirar essas dúvidas, né? Esses grandes medos. Antes de mais nada, quero dizer que eu sempre fui cético, né? Eu sempre fui cético. Será que isso funciona mesmo? Será que não é? Minha primeira formação foi em filosofia. E com o tempo, eu fui para a área da psicopedagogia, para a psicanálise, onde conheci a neurociência. E eu, junto com tudo isso, paralelamente a isso, eu já atuava como terapeuta, né? Terapeuta corporal, terapeuta vibracional. Foi quando, simplesmente, eu descobri que um cliente meu estava com uma dificuldade muito grande em tratar uma dor no corpo. E foi quando, a primeira vez, eu perguntei para o grande mestre, mestre, o que eu faço? E ele me disse, faz aquele negócio que você praticou quando tinha 16 anos de idade. Aí eu fiz. A dor da pessoa, que era 8 constantemente, foi para 2. Isso em 6 minutos, 7 minutos. E eu fiquei muito fascinado. E eu fui descobrir, depois de muito tempo, que eu descobri que aquilo era hipnose. Foi pesquisando essas pesquisas sobre neurociência que eu encontrei a hipnose, né? Então, a hipnose, a primeira vez que fui fazer hipnose, eu tinha certeza que o professor do treinamento ia dizer assim, que como é que se contrata um ator para fingir que aquilo funciona, né? Eu tinha certeza que alguém ia contratar um ator, que tudo aquilo era uma farsa. Quando eu perguntei para ele, e os atores? Ele falou, não tem ator. Aí eu fiquei impressionado. Quando ele disse, não tem ator, eu falei, não, isso é real mesmo? Foi aí que caiu a chave e que foi a minha chave de mudança, de transformação, que eu me apaixonei completamente por essa área da ciência, né, que é a hipnose. Enfim, esse basicamente é o trabalho que eu atuo hoje, né, com hipnose, e esse é um resumo da história, o que me fez chegar até aqui. Né? Mas, Rafael, assim, eu escutei no outro dia, acho que semana passada, a respeito de hipnose. Tem algumas pessoas que são mais suscetíveis do que outras, né? Exato. E como é que você descobre isso? Tem vários testes. Inclusive, a gente pode fazer um teste aqui. A gente pode fazer um teste aqui. E quem estiver em casa, podemos fazer um teste aqui. Quem estiver em casa também pode fazer, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Sabe aqueles fenômenos de hipnose que você vê de palco, né? Que uma pessoa não consegue falar, esquecer o nome, virar galinha, beber água achando que é cachaça, beber cachaça achando que é água, comer uma cebola achando que é maçã. Pois bem, eu já experimentei todas essas formas e todas funcionam de forma muito interessante, né? E é muito impressionante. Agora, por que algumas pessoas têm mais habilidade para isso e outras não? Bom, primeiro,
quem consegue alucinar, ver uma pessoa famosa, tal, né, alucinação positiva, isso é cerca de 10% das pessoas. Então, assim, não é todo mundo que vai entrar naquele estado de alucinação, né? Então, enfim. Agora, tem outras mais fáceis, que nós ficamos hipnotizados todos os dias. Sabe quando você está com um problema na tua vida e você fica pensando naquilo o tempo inteiro? Ah, e fulaninho, e não queria pensar em fulaninho, estou preocupado, estou com uma crise de ansiedade por causa de fulaninho. Minha prova é daqui a 3 meses, eu não consigo nem dormir pensando na minha prova. Isso é um estado hipnótico, pô. Ansiedade é um estado hipnótico. Nesses casos, o objetivo não é colocar ninguém em transe, é tirar do transe. Porque em transe a pessoa já está, né? Então, quando a gente fala sobre hipnose, a gente tem que saber que hipnose acontece todos os dias, né? Então, por exemplo, já aconteceu que vocês pegarem um ônibus, viajarem, e aí colocou olhando para o lado de fora da janela, e de repente, você de olho aberto, olhando para o lado de fora da janela, seus olhos estão abertos, só que você está pensando em uma outra coisa, você foi projetado para um outro lugar, lembrando, pensando, sei lá. Já aconteceu isso? Sim, sim. Isso é um estado hipnótico, né? Sabe quando você não consegue parar de pensar naquela pessoa amada? É um estado hipnótico. A grande questão é que todos nós vivenciamos esse estado hipnótico algumas vezes por dia. Eu vou contar aqui alguns casos em que a hipnose aparece no dia a dia. Por exemplo, assistindo televisão. Já aconteceu algum... Olha que legal. Uma pessoa está vendo um filme de terror. Tem um grupo na sala vendo filme de terror. Tudo bem? 10 pessoas vendo filme de terror na sala. E aí, uma das pessoas sai e vai pegar a pipoca na cozinha. Quando a pessoa da pipoca... E isso o filme está rolando. Aquelas pessoas estão sendo hipnotizadas pelo filme. Quando aquela pessoa da pipoca volta, aparece uma cena que todo mundo toma um susto. Menos a pessoa da pipoca. Porque ela estava descontextualizada, né? Então, aquelas pessoas que tomaram susto estavam hipnotizadas. Outro caso também é quando você... Olha que legal. Alguém aqui já entrou no banho e, de repente, começou a pensar em qualquer outra coisa, menos do banho, e ficou lá por meia hora. Parece que o tempo sumiu. Você ficou lá no banho. Caco já aconteceu. Ó. Caco já foi a primeira a rir ali. Ó. E por que acontece a distorção de tempo? Aliás, é muito interessante a distorção de tempo. É um fenômeno bem interessante. Uma vez, um cliente meu, ele... Eu fiquei sabendo disso na segunda sessão, tá? Ele falou comigo assim, doutor, eu quase briguei com o senhor na primeira sessão. Ué, mas por quê? O que foi que aconteceu? Eu tinha certeza que a sessão tinha durado 20 minutos. Tinha certeza que você estava me enrolando e que a sessão durou só 20 minutos. Foi quando eu olhei a hora, quando eu cheguei no meu carro, e eu vi que tinha passado 1h30. Né? Então, assim, é distorção do tempo. Isso acontece. Né? Não é que vai acontecer com todo mundo? Não, não é. Porque cada pessoa tem uma natureza, né? Uma forma diferente de fazer isso. Querem perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho muita dificuldade de meditação guiada. Então, eu teria Perfeito. dificuldade de ser hipnotizada? Depende. Porque tudo é... Por exemplo, o que abre uma porta? O que abre uma porta? Uma fechadura. O que abre uma fechadura? Um machado, um tanque de guerra, uma chave específica, né? Uma chave ali, ou uma granada. O que abre uma porta? Tudo abre a porta. Sim. Tudo abre a porta. Tanto o machado quanto o míssil, sei lá. Só que você pode abrir a porta sem destruir a casa, né? Você não precisa destruir a casa inteira para abrir uma porta. Na hipnose, no trabalho que a gente faz, a gente consegue exatamente personalizar para cada pessoa entrar naquele estado. Né? Porque, por exemplo, é muito comum pessoas que vão falar com hipnose guiada, meditação guiada, usar o mesmo exercício para todo mundo, porque você pega um grande público de pessoas. Então, para a maioria das pessoas vai dar certo. Só que tem algumas pessoas que não são igual à maioria. Então, a gente faz um trabalho completamente diferente. Quer ver uma coisa? Hipno vem de sonho, sono, né? Do grego. Olha que legal. Você já percebeu que quando você volta da praia,
Você está cansada? E você só quer dormir? Ok. Você pode, daquele momento eu estou no estado hipnótico, só que o seu incentivo não foi mental, foi fisiológico, foi físico, né? Então, nós podemos fazer atividades físicas no consultório, super simples e interessantes, e que levam você a esse estado relaxado. Porque, perceba, é muito comum as pessoas acharem que vão entrar em estado de hipnose e começar a alucinar, né? Viajar. Não, pô. A hipnose não é um estado de alucinação. Hipnose é um estado fisiológico. É o teu corpo que permite. Bom, vamos lá, vamos explicar. Qual é a função do relaxamento? Né? Tem 3 coisas que impedem resultado na terapia. 3 coisas. A primeira, na terapia com hipnose. Tá? Primeira, QI baixo. Pessoas com QI baixo não conseguem juntar imagens mentais para criar uma terceira circunstância. Então, o QI baixo é limitador para alguém que vai fazer terapia com hipnose. Tudo bem? O segundo ponto é o medo. Por quê? Imagina só, eu peço para você fechar os olhos. Aí, só que quando eu peço para você fechar os olhos, eu sou um cara vermelho, com 2 chifres, uma capa preta, um tridente na mão, e eu falo para você, fecha os olhos. Você vai fechar os olhos? E mesmo que você feche os olhos, porque eu pedi, e só tem eu e você no consultório, você não vai fazer nada do que eu disser para você fazer. Certo? Certo? Sim. Não sei. Ah. Então, por quê? Porque você está com medo, né? Trabalho medo, então, quando... né? Exatamente. E por quê? Porque o medo, ele é uma emoção muito importante. É uma das emoções mais importantes que nós temos. Ele vai nos levar para a sobrevivência, certo? Então, tudo que é aquilo que afeta a sua sobrevivência vai aparecer o medo. O medo te protege. Então, se você tem medo, é claro que você vai começar a arranjar qualquer desculpa para não fazer o que foi dito, para não seguir o exercício, começar a pensar em outra coisa, só que o seu coração vai ficar nervoso, ansioso. Então, por que a gente relaxa? Por que existe o estado meditativo? Porque quando a gente faz isso, o medo ele é natural do sistema simpático do nosso corpo. O sistema simpático é aquele que acelera o nosso coração, que deixa a gente mais tenso, né? E o sistema parasimpático é o sistema de quando você está apaixonado, relaxando, numa rede, final de tarde, né? Então, o objetivo da hipnose é ativar o sistema parasimpático. Para quê? Para que você possa repousar aquele estado que era o de medo, né? E quando você está sem estado do medo, você elimina uma das coisas que impediriam o resultado do tratamento, que é justamente o medo. Então, você coloca a pessoa relaxada, reduz o medo, porque ela está segura, protegida, já tem uma relação com você, e a vida é possível. Então, vamos lá. Primeiro ponto, QI baixo. O segundo ponto, o medo. E o terceiro ponto. O terceiro ponto, todos nós, terapeutas, enfrentamos com os clientes e talvez enfrentamos na nossa própria vida, que é o ganho secundário. Alguém é beneficiado por sofrer pelo que sofre. Por exemplo, vamos apenas imaginativamente, isso nunca aconteceu com ninguém, tá bom? Então, uma criancinha, uma pessoa, um jovem, ele foi reprovado no vestibular. Ele chegou em casa, o pai descascou o garoto e ele falou assim, e o garoto, aquilo de alguma forma motivou aquele garoto, falou, eu tenho que meter a cara no estudo, eu tenho que fazer minha profissão, passar no vestibular. No ano seguinte, o garoto passa no vestibular. Só que ele sofreu muito, o pai foi muito agressivo com ele. Então, ele arranjou uma forma de passar no vestibular, pela pressão dos pais. Tudo bem? Não é à toa que tem pessoas que passam para medicina, engenharia, mas não querem fazer. Fazem porque os pais pediram. Né? E qual é a outra forma? Imagina essa outra forma. Um garoto não passou no vestibular. A mãe se penalizou daquele garoto e falou, meu filho, eu sei que você está tão estressado, vem cá, vamos viajar. Vamos para a Disney para espairecer sua cabeça, ano que vem você tenta de novo. Esse jovem, ele acabou de ser premiado por não ter sido bem-sucedido. E ele começa a aprender que não ser bem-sucedido traz prêmio para ele. Estamos criando uns vitimistas, né? Então, esse garoto é premiado por não ter sucesso. Imagina isso. Então, claro que vocês não conhecem ninguém que tenha passado por esse caso. Né? Eu tenho certeza que você não conhece ninguém. Eu tenho certeza. Né? Enfim.
Então, o que acontece? Quando a gente começa a adestrar... Não foi adestrado. Ah, tá. Congelou. Então, tá. Deu uma congeladinha. É, Quando você para falou dar em posição. adestrar, aí não... deu uma congelada. Adestramento, né? Inclusive, é uma discussão. Será que a personalidade nasce com a pessoa ou será que ela é construída? Isso é uma discussão. Temos uma psicogenealogista aí, temos uma psicóloga, que você tem, todo mundo aqui sabe que tem várias áreas da ciência que procuram várias explicações diferentes, né? Uhum. Agora, o que você fala sobre isso, Ninete? Tá sem som. Sem som. Não. Deu uma congelada e eu perdi o fluxo do seu pensamento. Ó, congelou de novo. É. Oi? Deu uma congelada de novo. Ela perdeu a linha de A linha do seu raciocínio. pensamento. Congelou de novo. É. Parece uma foto 3x4. O que ele tinha falado? Dá para você repetir a sua pergunta, porque ela perdeu a linha de raciocínio. Ah, claro. Tem várias linhas. Tem linhas que dizem que a personalidade é construída e tem pessoas que já nascem com aquela personalidade. E tem várias áreas da ciência que falam coisas diferentes umas das outras, né? Então, isso é um dos pontos interessantes. Né, Ninete? Você, como psicogenealogista, o que diz disso? O que eu falo disso? Eu falo que a gente nasce com uma bagagem nossa, pessoal, mas a gente recebe uma herança absurda da nossa ancestralidade, né? Isso é o que mais a gente herda, né? Exato. Então, simplesmente, será que nós podemos ter uma geração de vitimistas por aí que foram contemplados com benesses por terem sido mal-sucedidos? É possível, né? Então, o ganho secundário, ele é uma das coisas que impede o resultado, né? Porque eu vou contar um caso interessante. Consegue me ouvir bem? Sim. Vou contar um caso interessante. Uma vez uma senhora me procurou porque ela sentia muitas dores nos ombros, de tal forma que ela não conseguia nem levantar os braços. E ela já foi em todos os médicos, reumatologista, ortopedista, endócrino, todos os médicos que possa imaginar. E aí o médico falou assim, o dona X, se não é nada, pode ser psicológico. Eu vou te indicar o Rafael. Aí ela me trouxe, levou até mim, né? E ela apareceu até em mim. E aí eu perguntei para ela, qual é a pior coisa que poderia acontecer se você não sentisse mais dor nos braços? E ela me respondeu, eu perderia minha família. Simplesmente, olha que coisa, quando ela começou a sentir dor nos braços, ela não conseguia mais estender roupa, pegar os pratos do armário e colocar na mesa, a família teve que começar a ajudá-la. E ela disse assim, eles saíram de suas tocas e voltamos a comer juntos, depois que eu comecei a sentir dor nos ombros. E eles começaram a me ajudar. Se eu parasse de sentir dor nos ombros, eu perderia minha família de novo. É ou não é um benefício para essa mulher sentir dor nos ombros? Sim. É um ganho secundário, né? Exatamente. E sabe o que aconteceu? Ela chorou pra caramba nesse processo, ela estava chorando, né? Na semana seguinte, ela volta. E eu perguntei, dona X, como é que está o seu braço? Doutor, eu não sinto mais dor nenhuma, mas eu continuo dizendo que eu sinto dor. Então, assim... ela administrou bem, né? Administrou bem, né? Ou não. O fato é que QI baixo, medo ou falta de confiança no terapeuta, no processo, tanto é que muitas pessoas chegam no consultório duvidando que vai resolver, ou tratar, ou enfim. E o que é legal é que eu gosto de experimentar, na primeira sessão, o que eu costumo chamar de milagres, né? Eu explico por que aquilo aconteceu. Então, para mim, não é um milagre, porque tem explicação. Milagre é aquilo que não pertence ao nosso mundo. Mas para aquela pessoa é um milagre, porque ela não esperava que aquele resultado acontecesse.
como algumas pessoas que perdem o sono com exercício simples, né? Enfim, o que acontece? A gente faz exercício simples e a pessoa deixa de sentir sono. Será que isso é real? Será que é psicológico? Será que é imaginário? Não importa. E por que isso acontece? Porque simplesmente eu sei a explicação para aquilo, mas a pessoa que está me procurando por ajuda não sabe. Então, para ela é um milagre, né? E aí, mas acontece que eu faço questão de mostrar que tem explicação. E quando eu faço passo a passo, eu faço um programa de psicoeducação com o meu cliente. Então, eu explico, isso aqui aconteceu por causa daquilo, você vai experimentar isso aqui. Alguma dúvida, pode perguntar qualquer coisa para mim. E eu sempre tenho uma relação de muita integridade com ele, para que não fique nenhuma dúvida, para que ele saiba exatamente por que eu estou fazendo aquilo e por que funciona. E depois que ele entende, tira medo, aumenta a confiança, compreende o processo, aí ele joga fora todos aqueles mitos que ele carregava e vida que segue. Alguma pergunta? Muito interessante. E tem algum exercício que a gente possa fazer para... Porque, assim, eu me lembro que tem um ano, mais ou menos, uma pessoa tentou me hipnotizar e não conseguiu. Eu não consegui de jeito nenhum. E eu tenho muita dificuldade. Acaba olha que legal. olha... Isso é muito legal. Isso é muito legal. É a primeira coisa, eu costumava ouvir muito no consultório a frase, na primeira sessão, eu acho que não fui hipnotizado porque estive consciente o tempo inteiro. Acontece que hipnose não é coma. Você vai continuar consciente o tempo inteiro. É um estado fisiológico, o seu corpo vai desligar. Não é porque você fica pensando é que você não está em estado hipnótico. O estado hipnótico é calculado. Você consegue ver o aumento da pulsação na jugular. Você consegue ver os lábios ficarem esbranquiçados. Você consegue ver os olhos tremendo. É um estado fisiológico, né? Lembre-se que você não tem diferença nenhuma no estado hipnótico e no estado consciente. Isso é muito louco, está presente ali. Só que as pessoas têm uma expectativa diferente, né? Eu estava conversando antes da gravação, que as pessoas têm a sensação de um alucinar. Não, é exatamente igual. Então, assim, nada diz que você não estivesse no estado hipnótico. Uma das questões é a psicoeducação, entender o que é estado hipnótico. Porque consciente, exatamente, você vai continuar estando, você não vai apagar, né? Algumas pessoas, é verdade, elas entram num estado muito mais profundo. A gente fala de profundo, só que não é adequado. Entram num estado muito mais de realidade virtual, né? E aí elas começam a ter outra experiência, algumas apagam. Eu, por exemplo, eu apago, né? Eu sou facinho, eu costumo dizer que eu sou facinho. Enfim. Mas, assim, é esperado que 80%, 85% das pessoas não façam isso. É esperado que as pessoas entrem no estado e, estou consciente, não fui hipnotizado. Mas a gente pode fazer alguns exercícios de hipnose estimulando diferentes áreas para que isso seja possível. Que tal? Ótimo. Topa? Sim. Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele é o mais comum. E você consegue entrar no estado muito gostoso mesmo. Então, vou pedir simplesmente o seguinte. Vocês podem fechar os seus olhos ou deixá-los abertos. Recomendo que feche, porque os olhos eles têm 85% de influência sensorial, né? Então ele usa muita parte neurológica. Então, quando você fecha os olhos, você desestimula o funcionamento sensorial. O que acontece é por isso que você rebaixa a luz, né? Porque para reduzir essa influência visual. Bom, então... Só uma coisa, a gente precisa dar continuidade ao podcast. A gente não vai dormir, não, né? Não, vocês vão continuar bem. Mas olha só, a gente pode continuar e no final a gente faz exercício. Que tal? Não, eu estou brincando, porque assim, se a gente fizer e a gente apagar, como é que a gente termina esse podcast? Agora, olha que legal, isso já aconteceu uma vez. Uma pessoa me perguntou, mas e se a internet cair? O que acontece? Eu falei, pode ser muito pior, eu posso morrer. E aí, se eu morrer, o que acontece? É verdade. E se eu morrer, a pessoa vai perceber que está muito tempo em silêncio, vai abrir os olhos, vai falar assim, ué, o que aconteceu? Então, assim, ninguém vai ficar preso no lugar nenhum, né?
Então, Mas- Rafael, uma pergunta. Eu já participei de uma constelação familiar, e que é aquela com pessoas e tal, e eu senti exatamente tudo, né, em relação a quem eu estava representando. Então, assim, eu achava que eu não conseguia participar de uma meditação guiada exatamente porque eu não conseguia me entregar, né, aquilo. Mas vem a pergunta: tem alguma região do cérebro que eu não consiga relaxar para a meditação, mas eu consigo me entregar para esse tipo de exercício? É Olha, diferente? Eles são diferentes? É uma pergunta meio capciosa, né? existe. Primeiro, é o propósito, né? Por que você está fazendo um e o outro? Por exemplo, no seu trabalho de fazer lá a constelação familiar, você estava muito envolvida, você estava muito engajada. Nós falamos isso sobre engajamento, ok? Quando a pessoa começa a engajar no processo, é que é o estado hipnótico. Quando ela começa a engajar na história, criando a imagem, aí que você começa a ver a jugular começando a pulsar mais forte, os olhos tremer e tal. Mas é um engajamento, né? Muitas vezes é questão de tempo mesmo. Mas, de verdade, o que eu sei é questão de treinamento. Muitas vezes porque a pessoa não está treinada para isso. Só isso, né? Às vezes uma boa orientação faz toda a diferença. E quando a gente pega áudio do YouTube, eu já vi vários. Eu, inclusive, já gravei áudio do YouTube. Hoje em dia, eu nem... eu até tirei. Porque aquilo não significa que vai trazer resultado oficial para a pessoa. Funciona para a maioria? Sim. Mas não é para todo mundo. Então, tem várias formas. Tá? Porque, assim, eu já participei de alguns e as pessoas, assim, né? Porque eu vi isso, vi aquilo, eu não vejo nada e eu fico super sem graça porque eu não consigo. Eu consigo... A Ninete rindo de mim. Eu consigo sentir algumas coisas, mas eu não consigo visualizar aquilo. Então, assim, eu sempre fico na dúvida... Desculpa te cortar. Só para concluir mesmo. Eu fico na dúvida se é alguma coisa relacionada a visualizar, porque eu sinto, mas eu não vejo. Você é exatamente igual a mim. Eu sou facinho. Então, quem quer fazer teste hipnótico de deixar duro, que tem uma tábua, levantar pela cabeça e pela perna, a pessoa fica com a retinha, esticar o braço não dobra, com duas pessoas fazendo força. Eu sou muito facinho para esse tipo de experiência física, né? Mas eu não imagino muito bem. As imagens mentais não aparecem tão claras para mim. Tem pessoas que parecem que colocaram óculos 3D e estão lá dentro viajando. Eu não. Eu desenvolvo. Eu aprendi a fazer isso. Sei que, mesmo que eu não veja com muita clareza, aquilo que importa é o trabalho acontecendo. Mas tudo funciona, né? O mais importante de tudo é saber que isso é assim. Porque algumas pessoas saem do padrão e assim, não funciona para mim. Mas perceba, é só por causa do padrão esperado, né? Sim. Então, só por isso. Assim, só contextualizando, a última vez que eu fiz, né, participei de uma meditação, era para visualizar um animal de poder, por exemplo. E aí eu tinha acabado de perder meu gatinho. E, enfim... E aí, quando começou, eu simplesmente, as lágrimas desciam e eu senti o meu gato. Eu senti, não me pergunte como, mas eu sabia que ele estava ali naquela energia. E assim, e as lágrimas desciam, mas eu não via. E só no final... Oi? Mas sentia, né? Sentia, e assim, é difícil até de verbalizar o que eu estava sentindo, mas eu sabia que era a energia dele. Então, por isso que eu assim, só queria passar isso, porque provavelmente as pessoas que estão escutando, né, que estão nos vendo, de repente têm a mesma percepção, né? Que não conseguem ver, mas sente e não sabe dizer como, nem de que maneira, mas sabe que é aquilo, né? Então, assim, eu nem estava pensando nisso e tal, e eu sentia, e as lágrimas desciam, mas, assim, eu não estava chorando, mas eu estava emocionada.
Então, assim, eu fiquei bem impressionada, porque é uma espécie de hipnose, né? A meditação guiada. É. Né? Exatamente. Qual que é a diferença entre hipnose e meditação? Primeira coisa, existe um estado em que nós focamos no externo. E isso é muito mais próximo à meditação. Ok? Uhum. É quando você pensa ou no som, ou em algum objeto, alguma coisa está fora de você. Sim. A hipnose é uma autotransformação. Então, são questões internas suas, certo? E isso é apenas uma questão técnica, porque se você disser que no meu consultório você pode dizer que eu estou fazendo meditação guiada e tudo bem, entendeu? Apesar de tecnicamente ter essa diferença, tudo bem, né? Mas tudo funciona. É verdade. Bom, alguma pergunta, Caco? Você estava falando uma pergunta, Caco. Eu tenho certeza que você vai perguntar alguma coisa. Tenho certeza. Não. Bom, pergunta? A Marta, ela fez essa pergunta, porque eu sou igual a ela. Então, assim, meditação guiada, para mim, gente, nunca funcionou. Mas eu sinto. Olha que legal. Então, eu ficava Sabe? frustrada. Quando, assim, a pessoa, ela, ela conduzia, eu estava ainda na entrada. O pessoal já tinha saído, já tinha ido para outro plano. Eu estava na entrada ainda. Então, imagina meu grau de frustração. É verdade. É, Eu mas é imagino. bem... Bom, existe um exercício muito legal de hipnose, né? Por entrar em transe e entrar no estado relaxado. Tem várias formas de fazer isso. Lembrando que cada um tem uma habilidade. Eu, por exemplo, não sou muito visual, mas eu sou sinestésico, né? Mas com o tempo você pode desenvolver isso. Hoje, por exemplo, eu consigo imaginar muito melhor do que quando eu comecei há 10 anos atrás. Por quê? Porque eu pratico, né? Vou depois contar umas histórias que vocês quiserem sobre... Enfim, imagina que você é capaz de controlar todas as emoções do seu corpo. Todas. Todas. Primeira coisa, eu criei um paraíso para mim. No meu paraíso, eu criei um vulcão. Eu peguei a ideia de um amigo meu. Ele tem um vulcão no meu paraíso. Nesse vulcão, toda vez que eu tenho raiva, sai um dragão de dentro desse vulcão e ele começa a colocar fogo na floresta. Isso no meu paraíso. Estou com raiva, essa imagem para mim é muito clara. Estou com raiva, sai um dragão e ele começa a queimar a floresta. Só que ele está no meu paraíso, na minha mente, na minha história que eu construí aqui dentro. Bom, se eu tenho total domínio sobre pensar essas coisas, eu falo para o dragão, volta para o vulcão. Ele volta para o vulcão e a raiva passa. Olha que estratégia legal. E você consegue fazer isso com qualquer emoção. Né? Interessante, né? Então, assim, você... Só que eu tenho certeza que vocês imaginaram o vulcão agora. Imaginou? Sim. Ótimo. Se você imaginou o vulcão, você tem essa habilidade de imaginar. Se eu pedir para você imaginar um porco... Imagina um porquinho. Pode ser de desenho animado, pode ser real, não importa. Imagina um porco. Caco, consegue lembrar de um porco? Imaginar um porco? Qualquer um. Sim, Ótimo. consigo. Você acabou de imaginar um porco. Temos uma imagem aí. Muitas vezes é porque nós não sabemos usar isso. Agora eu peço que você crie esse porquinho. Imagina que esse porquinho tem asa. Um porco alado. Cria aí, Marta. Cria aí, Caco. Foi? O porquinho com asa? Agora, transforma esse porco num porco de chocolate. É um porco alado de chocolate. Foi? Ficou até gostoso, né? De rosa passou marrom. Agora, esse porquinho, ele solta arco-íris pelo nariz. Cria essa cena louca aí. Foi? Ora, bolas, se você consegue inventar um porco de chocolate com asas que solta arco-íris pelo nariz, por que você não consegue imaginar a porcaria de um bosque? Sabe? Assim, não existe limitação. É porque a gente não imagina. É porque a gente não sabe usar. Entendeu? É só isso. Porque se você imaginar, é a criação visual. Só que a gente associa como criação de imagem qualquer. Não, é muito simples. Só que a gente tem que tirar essas dificuldades por uma questão. Não, eu não consigo imaginar. Claro que consegue.
Se eu pedir para você pegar um copo laranja, você vai pensar assim, copo laranja? Pô, nunca vi um copo laranja na minha casa. Você vai criar a imagem de um copo laranja para saber que esse copo laranja não existe aí. Então, assim, quando você descobre que é tão simples quanto você usar sua memória para construir imagens, você consegue avançar, entendeu? Então, por isso que, muitas vezes, tem pessoas que falam que não vão entrar em transe ou não sabem fazer, mas é porque elas não sabem usar a ferramenta, só isso. E não tem nada de errado com isso. Isso é natural acontecer. A diferença é que eu sou especialista, pô. Né? Então, é só por isso que eu sei fazer, mas eu também não sabia. Quer ver uma coisa? Olha que coisa legal. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver se... Bom, já que vocês que estão assistindo a live não sabem, eu estou num hotel, eu estou com um celular em cima de um computador sobre 3 travesseiros. Tudo bem? Então, assim, essa é a minha realidade nesse momento. Então, eu vou equilibrar aqui para ver se dá certo. Espera aí. Opa, volta para cá. Aí, não. Isso. Vamos lá. Feche seus dedos assim, por favor. Feche seus dedos. Estica essa mão. Estica. Eu estou esticando aqui, certo? Agora estica bem os braços. Estica bem os braços e coloque esses braços, essa mão para a tua frente. Tudo bem? Passa na sua frente. Tudo bem? Uhum. Estica, junta as suas mãos. Coloca. Ótimo. Agora, olha para esses dedos. Escolhe um dedo para você olhar. Fica olhando. Fica olhando somente para esses dedos. Imagina que eu estou colocando uma cola e essa cola está escorrendo entre seus dedos. Estica seus braços. Quanto mais esticado, mais colado sua mão fica. E vai esticando, e eu vou passando essa cola nesses dedos. Vou contar de 1 até 5. No 5, sua mão estará completamente colada, impossível de soltar. 1, estou passando essa cola. 2, é uma super bonder que está aí. 3, eu estou soldando seus dedos, impossíveis de soltar. 4, é uma peça única de aço. 5, tenta soltar e não consegue. Experimenta. 1, 2, 3. Pode soltar? Está lá o dedo, soltou. Ok. Muito bem. Como é que foi a experiência? Tive um pouco de dificuldade. Só quando você falou... Foi? Minete? Uma resistência. Também, né? Mas eu não estava conseguindo tirar mesmo. Como se tivesse, né, aquela coisa de ficar separando, assim, né? Aquela Exato. cola mesmo. Agora, olha só. Eu pedi para vocês fazerem isso por um certo tempo, né? Então, eu estimulei lá e tal. E aí vocês criaram na cabeça de vocês a ideia de que a sua mão estava colada e, pô, nesse exato momento, minha mão está colada. Tudo bem? Eu estou fazendo força. Eu juro que estou fazendo força agora. Só que, olha só. Em qualquer momento eu posso fazer isso e soltar. Ok? Mas por que eu não fiz isso antes? Porque eu estava engajado na ideia que sua mão ficou colada. Perceba que a hipnose é uma permissão. Eu falei para fazer isso, só que nada garantia que você fosse fazer isso. Você poderia soltar, pô. Né? Agora, como você estava engajado no processo, não falei que ia dar certo, ó. Como você estava engajado no processo e queria que fizesse dar certo, deu certo. Né? Então, muitas vezes, é saber usar a ferramenta. Então, só para vocês terem uma ideia, vou fazer uma experiência com vocês aqui. E essa experiência, ela é uma das formas mais eficientes de entrar em transe hipnótico, né? O que é bem legal. Tem uma seleção, você tem várias... Sabe essa coisa de colar a mão? Esse aqui é o primeiro exercício que você faz para ver se alguém é suscetível ao transe hipnótico. Se essa pessoa for suscetível, ela vai colar a mão. Se não for, solta a mão. Isso acontece nos teatros. Você pega lá 200, 300 pessoas no teatro, 3.000 pessoas, faz isso. Você vai perceber que ali 10, 15% das pessoas vão colar a mão. Essas que colaram a mão, você leva para o palco. Tudo bem? Já fez a primeira seleção. A segunda seleção é tirar a voz da pessoa. Se a pessoa perder a voz, ela fica no palco. Se alguém não perder a voz, sai do palco. Essas que ficaram, perderam a voz, colaram a mão, você faz uma experiência para esquecer o nome. Se a pessoa não esqueceu o nome, você tira do palco e mantém aquela que esqueceu o nome, que colou a mão e que perdeu a voz. Pronto. Você está ali com uma pessoa altamente suscetível ao transe hipnótico. Você fez uma seleção para ver quem que tinha mais habilidade.
Entendeu? Uhum. É assim que se faz a seleção. Você elimina 90% das pessoas e fica com as 10% mais eficientes. Então, pô, todo mundo acha que todo mundo vai ser hipnotizado para entrar naquele estado. Não. Quando você faz um evento, um teste, você não sabe quando vai dar certo ou não vai. Né? No teatro, você consegue resolver com muito mais pessoas, porque tem muito mais gente. Né? Só que na clínica, isso não faz nenhuma diferença. Uhum. Para o resultado clínico, não faz diferença nenhuma a suscetibilidade da pessoa. Isso é muito legal. Né? Então, Mas quando você faz esse tipo de exercício, esse que você falou, a que você atribui que essa pessoa específica, por que ela foi tão suscetível a esse exercício? Por que só ela? Tem assim, alguma estatística? Tem, assim, aquela pessoa que colou a mão, a estatística de pessoas que colam a mão. Não, desse exemplo que você deu do teatro. No teatro. Tem pessoas que são esponjas emocionais, já viu isso? Uhum. Elas são altamente empáticas. Então, se alguém está sofrendo, ela sofre também. Já viram isso? Sim. Então, Na numerologia. É? Olha só. Então, existe uma... Essas pessoas, elas são altamente suscetíveis ao transe hipnótico. Mas sabe o que é legal? Uma vez eu estava aqui em São Paulo, também foi uma experiência muito legal. Eu estava indo para eu estava na rodoviária, no Tietê. Só que assim, eu queria hipnotizar alguém na rua. Pô, eu gosto de hipnotizar, eu gostava de praticar isso, né? E aí enfim, apareceu uma pessoa lá, hipnotizou. Aí o garoto foi hipnotizado, foi muito legal. Só que em volta começaram a ficar várias pessoas vendo aquele evento, né? E só que tem existe um fenômeno. O fenômeno é que nós temos um comportamento de rebanho, certo? Naturalmente, por você ver pessoas hipnotizadas, elas também ficam hipnotizadas. Olha que legal. Então você consegue hipnotizar uma pessoa sem que você fale com ela. É só por ela estar vendo uma pessoa hipnotizada, ela também fica hipnotizada. E funciona. Legal. Eu não sei se é real, mas eu não sei se é real. Eu não estou aqui colocando valor nenhum de fé. Tudo bem? Uhum. Não estou fazendo. Não estou, eu juro que não estou fazendo isso. Mas é interessante que algumas igrejas, as primeiras pessoas que caem, elas, por rebanho, começam a levar outras pessoas caindo. Uhum. Elas começam a copiar o movimento. Né? Uhum. Então, é um estado hipnótico. Né? Todas aquelas coisas, aqueles fenômenos que acontecem dentro da igreja, não estou falando de fé, estou falando de fenômenos. Tudo bem? Tudo que acontece na igreja, tem uma igreja enorme lá que faz essa coisa de colar a mão. E um monte de gente cola a mão. E assim como eu falei, vou estalar meu dedo, você vai soltar a mão, ela fala com o papelzinho do dízimo. Vou passar o papel do dízimo, Deus vai soltar o mal do teu corpo, a mão vai soltar, pronto, ela soltou. Fiz a mesma coisa que eu fiz com vocês, só que ao invés de estalar o dedo, foi o papelzinho do dízimo. E olha só, tem vídeo sobre isso no Google, YouTube, sei lá, se quer procurar, fica à vontade. Então, o que acontece? Existe uma questão de rebanho muito grande. Né? Uhum. Tem pessoas que querem chamar a atenção, Sim. tem pessoas que vão ali que estão carentes, tem pessoas que estão com vergonha de falar que não deu certo. Né? Tem tantas coisas, a gente não pode determinar exatamente o que é. Mas, eu tenho uma pergunta. À vontade, querido. Aquela história é lenda ou aquela história do reloginho ficar na frente da pessoa é verdadeira? Ótimo. Porque a Caco teve uma brilhante ideia de te homenagear exatamente com um reloginho, né? Então... aquilo é real, é real. Eu, na verdade, uso os dedos. Né? E quando eu faço isso aqui, ó, eu uso os dedos, funciona exatamente igual, é o movimento ocular. Inclusive, o teste hipnótico que nós vamos fazer aqui tem a ver com o movimento ocular. Né? Ah, é? Tem um teste chamado teste de Spiegel. Spiegel é um psiquiatra, bom, pelo sobrenome, supõe-se que ele seja alemão, né? Austríaco, alemão, tá? Né? É o teste de Spiegel. Ele percebeu que as pessoas conseguem levantar os olhos e escondê-los na testa, deixar o olho todo branco, sabe? Eu não deixo, por exemplo. Igual filme de terror. Isso. Essas pessoas são mais suscetíveis ao transe hipnótico. Olha que legal.
Por isso que quando você vê uma pessoa hipnotizada, você levanta a pálpebra dela e vai estar branca, né? Porque é neurológico o movimento dos olhos. O movimento dos olhos é algo neurológico. Interessante. Então, quando você faz esse exercício aqui, você está estimulando justamente essa área neurológica do olho para levar a pessoa para o estado desligado. Entendeu? Muito Então, legal. assim, tem muita ciência por trás disso. Não é uma... Quer ver uma Não é uma coisa? brincadeira, né? Não é mágica, né? Assim, é quando você não sabe por que aquilo acontece. Entendeu? É isso, é o milagre. O milagre só existe porque você não sabe que aquilo acontece. Se tiver explicação, não é mais milagre. É Né? verdade. É isso. Então, E eu aí, gosto... agora, a Caco vai Nossa. mostrar para o pessoal o seu mimo, né? O Rafaelzinho ali atrás dela. Agora o pessoal pode ver. Adorei, E ficou adorei. muito bom. Muito bom. Eu Ficou muito... vou colocar um quadro desse. Eu vou colocar um de Olinda. A gente vai ficar feliz, que agora você já faz parte do Recanto, né? Todo convidado nosso, a Caco presenteia com um mimozinho, né? E a gente fica super feliz. Porque todos são muito queridos. Assim, a gente está muito feliz com todas as pessoas que já participaram, com as pessoas que estão para... Né? A gente ainda está agendando para participar, porque é sempre muito legal, a gente aprende muito, a gente tem essa vontade, né, de passar para as pessoas conhecimento, e é um papo gostoso, né? A gente gosta bastante de fazer os podcasts. E as pessoas, assim, um traz o outro, né? Por isso que o nome é Entre Amigos, né? Porque a gente vai fazendo muitos amigos, né? E você é um deles agora. Gratidão, querido, gratidão. Estou muito feliz por estar aqui. E a gente quer que você volte Gratidão. várias vezes, né? Porque o assunto é muito interessante. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer o exercício agora, né? Então, vamos fazer o exercício. Vamos lá. Hum. Você pode escolher entre 1 e 10 exercícios. Quanto você quer? Não, brincadeira. Ó, o primeiro exercício, ele vai ser exatamente para as pessoas que têm... Sabe que pessoas que têm a vontade de controlar tudo? São muito controladoras? Geralmente, algumas pessoas dizem que elas são chatas. Mas o que acontece? É muito fácil você entender que as pessoas controladoras não vão entrar em estado hipnótico. Sabe por quê? Porque tem a ideia de que o estado hipnótico é obedecer alguém. E como a pessoa é controladora, como que ela vai obedecer alguém? Então, não vai entrar em estado hipnótico nenhum. Eu aí ficar fechando o olho, não sou nada. Então, a primeira coisa é, quando alguém tem essa personalidade, o que a gente faz? E não é à toa, Marta, que eu falei desse exercício, desse exemplo. O que acontece? Primeira coisa, fica numa posição confortável. Encosta na cadeira, sei lá. Intencionalmente, desligue os músculos dos seus pés. Intencionalmente, desligue os músculos dos seus pés. Intencionalmente, desligue os músculos das suas pernas. Deixe as suas pernas tão pesadas e relaxadas quanto seus pés. Intencionalmente, desligue os músculos do seu quadril. Agora você desliga intencionalmente os músculos do seu abdômen, das suas costas e do seu peito. Aproveite para desligar os músculos das suas mãos, dos seus braços e antebraços. Intencionalmente, desligue os músculos dos seus ombros. Agora, observe os pensamentos que estão na sua mente. Eu não sei como são esses pensamentos. Se são sons, imagens, palavras, formas geométricas. Caco, Ninete, Marta, me digam como são os pensamentos que estão aí. Pode ser que não tenha nada também. Mas como são esses pensamentos? Formas geométricas. Ok? Ninete? Parece um disco plano. Um disco plano. Caco?
Parece um disco plano mesmo, Uau! também. Então, agora, intencionalmente, pegue as imagens de formas geométricas, discos, e afaste da sua mente. Intencionalmente, pegue esses objetos e afastem da sua mente. Vai afastando. Você vai percebendo que conforme vai afastando, pode ser que alguns voltem. E tudo bem. Apenas afaste. Quando você afastar esses objetos, me diga, me faça um sinal para eu saber que sua mente ficou vazia. Ótimo. Ok. Muito bem. Agora, simplesmente, inspire fundo e abra os olhos. Oi. Tudo bem? Fisiologicamente, como você está se sentindo, Cá? Nossa, mais leve. Marta, Gente, Mais leve. saiu Linete, peso, saiu peso. Vazia. uau. Uau! Então perceba o que foi que a gente fez diferente de todas as outras meditações guiadas que você fez na sua vida, Marta e Capo. Nós colocamos o poder para vocês. Intencionalmente é porque você tem intenção e total domínio sobre isso. Então a única coisa que nós fizemos foi modificar a forma como você realiza o exercício. Porque não sou eu mandando você fazer, é você fazendo. Entendeu? Sim. Então, por isso, você pode modificar estratégias para fazer qualquer pessoa fazer qualquer coisa. Sim, muito Certo? bom. O que você achou, cara? A Caco tá com a mão na boca, assim, porque ela quer falar. Olha só. Não, foi assim, tão assim, rápido, curto, mas Sim. teve um resultado assim tão imediato. Sim. E pode ser melhor ainda. Querem testar? Sim. Ó, eu acho que todo mundo vai querer testar. Eu primeiro vou fazer sozinho, para vocês entenderem como que é e depois vocês fazem. Tudo bem? Então, olha só. A primeira coisa é, vou pegar e olhar para o alto. Lá para o alto, eu não sei se a tela tá mostrando o olho para cima, eu não estou vendo. Tá. Em algum momento, mas bem lá para o alto. Vocês vão ver, não sei se você consegue ver, mas meu olho começa a querer fechar, né? Aí você, quando estiver bem cansado, você fecha seus olhos. Agora, você vai contando. 1, abre o olho, olha lá para cima. 2, fecha. 3, abre. 4, fecha. 5, e cada vez vai ficando mais pesado. Em algum momento, ele não vai mais fechar. Ele não vai mais abrir. Ai, dá uma preguiça. Agora que seu olho está pesado, você está... eu entrei em estado hipnótico. E agora que você entrou nesse estado, você pega essas sensações que você está sentindo e, por correspondência, espalha para o resto dos músculos do seu corpo. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha lá para o alto, olha lá para cima. Bem lá para o alto, como se fosse fazer seus olhos entrarem na cavidade. Tenta colocar seus olhos bem no alto da testa. Quando estiver bem cansado, e fecha os olhos. E agora, sozinha, você vai abrindo, olhando lá para cima e fechando. E cada vez que você abre e fecha, seus olhos vão ficando mais e mais pesados. Você vai perceber, em algum momento, que é mais confortável deixá-los fechados. Quando isso acontecer, levanta a mão ou mexe a cabeça para eu saber o que aconteceu, que você está com os olhos fechados. Ótimo. Muito bem. Então agora, pega o peso que seus olhos estão cansados e comece a levar para o seu pescoço o mesmo peso. Comece a levar para os seus ombros. Leve essa sensação para o seu peito, abdômen, e vá desligando esses músculos, deixando-os pesados, cansados e relaxados. Muito bem. Vá deixando seu corpo cada vez mais pesado. Isso. Agora, eu vou estalar meu dedo.
Mas quando eu estalar meu dedo, o impulso elétrico percorrerá o teu corpo e levará até você uma sensação muito gostosa. A melhor sensação que você pode experimentar. Pode ser alegria, pode ser felicidade, qualquer um. Eu vou estalar meu dedo e cada vez que eu estalar meu dedo, o impulso elétrico percorre o teu corpo, levando até você uma sensação muito agradável. 3, sentindo a melhor sensação que você pode experimentar. 2, 1. E muito bem. Muito bem. Ótimo. Inspire fundo e abra os olhos. Ai, que vontade de ficar lá. Como é que foi a experiência, Marta, Caco, Ninete? Logo na primeira vez que você instalou, eu senti como uma descarga elétrica aqui. Ó, E aí eu abri o olho antes. tudo bem. Tudo bem. Mas foi bem aqui assim, ó. Exatamente aqui. Olha só. Interessante. Muito bom. E eu vi uma luz meio rosa, assim. Eu tenho muito isso nas meditações, eu vejo cores. Olha. Eu vi um rosa escuro. Não era vermelho, era rosa. Muito bom. Interessante. Olha só. Ninete, Caco. Antes, quando você sensações, né? Você vai sentir o estímulo, na hora eu já senti, antes mesmo disso. Eu também. Eu também senti antes. Olha, você vai sentir uma corrente, a corrente já... Legal. Sim. Muito Eu bom. também. Viu? Então, assim, você consegue usar ferramentas, estratégias eficientes, né? Não existe ferramenta errada. Existe não saber usar a ferramenta, pô. Verdade. Mas... Olha, Rafael, eu temo que você terá que voltar várias vezes aqui no canal. Ai, que Acho que não temor! só a gente amou, como todo mundo vai amar fazer esses exercícios, viu? Muito gostoso. Foi muito bom, maravilhoso. Parabéns. Muito bom. Fico feliz. Para mim, para Caco, que tem mais dificuldade, né? O Rafael. Eu vi uma tela meio rosa, assim. Antes, eu também, igual a Ninete, foi antes de você dar o comando, eu já comecei a sentir. É expectativa, exatamente. O Rafael. Diga, Ninete. Você pode devolver meu sono agora? Claro. Olha que legal. Antes do podcast, eu estava caindo de sono, aí o Rafael fez um trabalho comigo, meu sono foi embora. Agora eu estou pilhada, cara. Eu vou precisar dormir. Então, olha só. Ninete, você quer mesmo sentir o sono de novo? Não, estou brincando. Vou aproveitar. Se você quiser, nem que seja em nome da ciência, você pode falar, Rafael, olha, eu não queria não, mas eu quero sim. Eu quero, vai, Rafael, porque eu preciso dormir. Vamos lá. Tá bom. Então, feche seus olhos, Ninete. Ninete, eu sei que você vai resgatar na sua memória aquele objeto que eu tirei de dentro de você, que era um oval e cinza. Lembra daquilo? Tá fora de você. Então, simplesmente, eu vou colocar de novo aí dentro. Observa onde é que ele fica, que era atrás dos olhos. Precisa falar já? Está atrás dos meus olhos. Muito bom. Eu estou chegando, cara. A Ninete é facinha. Ela é facinha, né? É porque eu sou fácil. Eu sou muito visual. Gente, ele já está aqui, ó. Viu? E agora você, naturalmente, tem uma ferramenta. Você pode pegar esse objeto, tirar e colocar quando você quiser. Agora, olha que, Ninete, olha só. Feche seus olhos mais uma vez. Eu não vou te orientar.
mas vou pedir que você pegue esse objeto e tire de você. Quando você tiver certeza que ele saiu de você, você abre os olhos e me diga como é que você ficou. E aí? Foi para o Pessoal, sono. tá, fecha os olhos, volta com aquele objeto e quando ele estiver voltando, você me fala. Muito bem. Viu? Então, olha só. Não sou eu que sou poderoso. Até lacrimeja o olho. O olho até lacrimeja. Olha. Viu? Muito bom. Muito bom. Fantástico. Muito legal. É isso. Gente, olha só. Eu fiz isso. Eu vou te contar uma coisa para vocês. Eu não fazia a menor ideia de que ia dar certo. Tá bom? Mas por quê? Eu sei que o princípio é esse. Então, como eu sei que o princípio é esse, eu sei que ele vai funcionar. Mas não tem como garantir que aquela pessoa vai dar certo ou não. Então, quando eu fiz, assim, eu tinha uma probabilidade muito elevada na minha cabeça que daria certo, lógico. Né? Mas não tinha garantia que dá, certo? E a gente não combinou nada. Não está combinado. Mas é muito mágico você entender que existem esses princípios e que eles podem ser trabalhados, sabe? Agora, Ninete ganhou um superpoder. Super Ninete. E vou acordar a hora que eu quiser. Legal. Tem exercício para isso também, viu? Ai, meu Deus do céu! Não faz isso com a gente. A gente volta depois. Tá bom? Vamos fazer uma outra aí. Vamos, com certeza. A gente vai começar a escrever, anotar tudo que a gente quer que você faça de exercício com a gente quando você voltar correndo. Muito bom, vai ser uma honra. Vai ser uma honra. A gente vai amar. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante também. Que bom, fico feliz. Rafael, muito obrigada pela tua disponibilidade. Para quem não sabe, o Rafael está em São Paulo, ele é aqui do Rio, né, de Niterói. Ele aceitou fazer com a gente né, falou com ele e ele prontamente aceitou nosso convite. Não está em casa, né, mas a gente, né, precisava que fosse hoje, né, a gente gravasse hoje, porque segunda-feira, dia 7, que quando vai ao ar, é aniversário da Ninete, nossa Ninete. Então, a gente precisou gravar hoje, sexta-feira, dia 4, para quem não sabe, e o Rafael está em São Paulo. Então, assim, muito obrigada, Rafael, pelo seu carinho, né, pela sua atenção com a gente, né? A gente está praticamente né, te conhecendo hoje, mas a gente já amou, né, o seu trabalho, né? E já estamos recomendando, né, o pessoal daqui do Rio, né? A gente vai estar colocando na descrição, né, como te encontrar e com certeza a gente deseja muita sorte e que você volte logo para estar com a gente de novo. Só convidar. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. É verdade. Então, coloquei você, né, na minha tudo prioridade. contra e você está aqui com a gente. Sempre dá certo. Tá bom? Muito obrigada. Gratidão pelo seu carinho com a gente, tá? E você já faz parte do Recanto. Tá bom? Um beijo, bom final de semana. Tá? E segunda-feira a gente está no ar. Até. Yes.